Shalom Brachá. Hoje vamos abordar uma questão muito interessante, que é, no dia santo de Hanukkah, neste período de Hanukkah, nós acendemos o quê? Exatamente. Acendemos a menora, acendemos a Hanukkah. Qual das duas coisas é que acendemos? E é importante perceber quais são os significados das duas palavras, menorá ou Hanukkah. Quais são as justificações para diferentes pessoas acharem que se deve usar uma ou outra expressão? A primeira questão, que é uma questão muito óbvia, mas uma menorá e uma Hanukkah são a mesma coisa? E a resposta é, literalmente falando, não, não são a mesma coisa. Uma menorá é uma expressão bíblica, era um candelabro com sete braços, como refere a Torá inúmeras vezes. Era o candelabro que existia no tabernáculo e depois no templo. E, portanto, claramente a menorá tem essa conotação bíblica, tem a conotação com o templo e com o tabernáculo. E é um candelabro com sete ramos, digamos assim. Por outro lado, uma Hanukkah, quando falamos de Hanukkah, estamos a falar de um candelabro com nove ramos, nove partes, e que é usado para efeitos de celebração da festa de Hanukkah. Portanto, literalmente falando, a menorá refere-se a uma coisa, sete, um candelabro de sete braços. Uma Hanukkah é um candelabro de nove braços. Um é usado no templo, outro é agora usado para celebrar a Hanukkah. Isto parece implicar, se quisermos ver as coisas em termos linguísticos e em termos académicos e um pouco mais puritanos, se quisermos, parece implicar que devíamos usar a palavra Hanukkah. Na Hanukkah acendemos o quê? As velas na Hanukkah. Parece que ser essa a implicação. É interessante notar que não é só nos meios académicos e mais assim, linguísticos que se parece optar por o termo Hanukkah, também em muitas partes do mundo mais tradicional, mais ortodoxo, digamos assim, parece haver preferência em relação ao uso do termo Hanukkah. Porquê? Porque faz parte da nossa tradição, isso é uma coisa muito bem estabelecida, que nós não usamos nem terminologia nem objetos que nos façam lembrar diretamente o templo, ou seja, que possa criar alguma confusão em relação ao facto de estarmos a lidar com o templo. E, portanto, neste sentido, usar a palavra menorá parece que significa que estávamos, de alguma maneira, a lidar com algo do templo, que não era verdade. Não é assim. E, portanto, nesse sentido, quer académicos, quer linguistas, quer nos meios mais ortodoxos, têm preferência para a palavra Hanukkah. O que não continua a ser verdade é que a palavra menorá é usada para a candelabra de nove ramos, enfim, com toda a naturalidade e em muitos contextos. Mas vamos ver historicamente, qual era a palavra que era usada. Portanto, vamos olhar para os códigos da lei judaica, vamos olhar para o Talmud. Qual era a palavra que era usada? E sempre que se falava da Hanukkah, vamos ao Maimónides, vamos ao Shulchan Aruch, vamos a outros códigos da lei judaica, era sempre referido como Ner Hanukkah, o que significa as luzes de Hanukkah, ou Menorat Hanukkah, que significava a menora de Hanukkah. O que significa, portanto, que nos textos clássicos do judaísmo, o termo que é usado se alguma coisa é menorá, não é Hanukkah, é menorá. Para tornar a coisa mais, enfim, enfim, um bocadinho mais clara ainda, se quisermos, por causa da familiaridade do termo, em termos linguísticos, menorá é uma palavra muito simples e muito reconhecível, digamos assim. Há uma familiaridade histórica, há uma familiaridade linguística com essa palavra. A palavra menorá foi usada indiscriminadamente para se referir à menorá do templo com sete ramos, ou à menorá que é usada para Hanukkah, que tem os nove.
Portanto, a palavra menorá foi usada indiscriminadamente para uma ou para outra, historicamente falando. Ao ponto que, de facto, e ainda hoje, em muitas comunidades, sobretudo comunidades anglo-saxónicas, de língua inglesa, a palavra que se usa sempre é menorá. Portanto, em Hanukkah nós acendemos a menorá. É a palavra que é sempre usada. E, portanto, o comum, o que é comum usar é a palavra menorá, com exceções. Quais são as exceções? Como digo, são meios académicos e meios linguísticos que são mais precisos, são zonas em que o hebraico é predominante, por exemplo, em Israel o que se diz é Hanukkah, em zonas do mundo, por exemplo, na América Latina, onde existe uma presença de pessoas que falam hebraico como a sua língua natural, a sua primeira língua, é Hanukkah que é usado nas áreas onde há o maior ênfase nos ensinamentos de hebraico moderno, é Hanukkah que é usado, mas, como digo, no geral, certamente nos países anglo-saxónicos, na maior parte da Europa, a palavra que é usada é menorá, não Hanukkah. E, portanto, isto deixa-nos então, nós percebemos perfeitamente do ponto de vista académico, a palavra Hanukkah pode ser mais precisa, percebemos também que do ponto de vista mais tradicional poderia haver alguma relutância em usar o termo menorá para se referir ao que é acendido em Hanukkah, exatamente para não evocar o templo, mas o que é facto é que historicamente, e o que é facto é que na maior parte dos países do mundo, ainda hoje em dia, se usa o termo menora para tudo o que seja uma candelabra, independentemente do número de ramos que tenha, do número de braços que tenha. Nós ficamos agora apenas com uma questão que é esta. Bom, é comum usar o termo menorá, por exemplo, nos países anglo-saxónicos, como digo. É comum. Mas é correto do ponto de vista teológico fazê-lo? Ou estamos a violar esta ideia de que estamos a usar um termo que estava destinado exclusivamente ao uso do tempo? Bem, por um lado, é claro que este argumento não é um argumento particularmente forte e não pode ser um argumento forte. Porquê? Porque, historicamente, todos os códigos da lei judaica, a começar pelo Talmud, não usavam a palavra Hanukkah. Usavam a palavra menorá para o que se acendia em Hanukkah. E, portanto, fica a questão de saber de onde é que vem esta palavra Hanukkah, afinal de contas. E aqui as coisas realmente tornam-se bastante interessantes, porque a palavra Hanukkah é uma palavra muito recente. É uma palavra que foi, pela primeira vez, usada em escrita, digamos, pública, impressa, se quisermos, em 1897, pela primeira vez, e é uma palavra que foi introduzida por Eliezer Ben Yehuda. Eliezer Ben Yehuda, obviamente, é, digamos, o pai do hebraico moderno, da adaptação do hebraico tradicional ao um hebraico funcional, funcional para ser usado no dia a dia, e este sufixo, se quisermos, ya, Hanukkah, é um sufixo que dá um contexto ao que se quer esteja a falar antes. Ou seja, neste caso, Hanukkah quer dizer que é o objeto que se usa na Hanukkah, durante Hanukkah. E isto é usado, este sufixo com este sentido é usado em hebraico moderno e muitas outras palavras. Enfim, por curiosidade, quem usou esta palavra em público pela primeira vez nem foi o Eliezer Ben Yehuda, foi a mulher, foi a esposa, Hemda Ben Yehuda, que escreveu um artigo exatamente sobre a Menorá ou Hanukkah, como quisermos, e usou essa palavra, mas como digo, em 1897. E, portanto, temos aqui uma coisa, uma situação interessante, que é quem adotar uma posição um bocadinho mais puritana do ponto de vista teológico, para usar a palavra Hanukkah, está-se a basear no uso de uma palavra que é uma palavra muito recente, que é uma palavra que os nossos sábios do Talmud, que os nossos sábios Maimónides, que os nossos sábios Shulchan Aruch e todos os sábios da maior parte do século XIX não conheciam. É um neologismo. E, portanto, fica a questão final, que é, então, mas a Hanukkah nós acendemos o quê? É a Menorá ou a Hanukkah? Bem,
nós acendemos o que quiserem. Quer dizer, é relativamente indiferente. Eh, Se quisermos usar a palavra Hanukkah, com certeza, não tem problema nenhum usar a Hanukkah, é uma palavra que é precisa, do ponto de vista linguístico é muito precisa. Ahm, mas, se quisermos usar a palavra menorá, também não há problema com isso. Ou seja, não há nenhuma justificação, nenhuma razão teológica para não usar o termo de acender a menorá. Podemos perfeitamente usá-lo, não existe nenhum problema. Por outro lado, fica um bocadinho a ironia aqui, enfim, que é as pessoas que, do ponto de vista teológico, argumentam mais a favor do uso da palavra Hanukkah são pessoas que se calhar até nem usam, em muitos casos, não usam muito o hebraico no dia a dia, por uma variedade de razões. Portanto, enfim, há algumas contradições que poderá aparecer aqui, por quem assumir uma postura mais tradicional, acabar por estar a usar uma palavra que é um neologismo, uma palavra muito recente, mas seja como for, a resposta à questão é: em Hanukkah nós acendemos o quê? A menorá ou a Hanukkah? A resposta é: acendem o que o vosso coração lhe disser. Se querem acender a menorá, muito bem. Se querem acender a Hanukkah, muito bem. É a mesma coisa. Não tem problema. Shalom, Ubrach.